Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para compartilharmos mais um devocional. E gratidão ao Senhor mesmo de todo o meu coração, queridos, porque ontem à noite eu estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Não conseguia ler, minhas vistas todas embaralhadas, muita enxaqueca, muito enjoo, mas muito mal mesmo. Eu acabei desobedecendo os limites ali do meu estômago, digamos assim. Hoje o devocional vai falar sobre obediência, né? Decida obedecer é o nosso título. E muitas vezes, queridos, por desobediência nós sofremos consequências complicadas, né? Eu gosto muito de pé de frango e eu fiz, e quando eu faço pé de frango eu meio que exagero, como demais. E ontem eu comecei a comer e já tinha dado o limite ali do meu estômago, mas eu queria mais e continuei e acabei depois tendo uma digestão, né? Um desconforto muito grande. E não detectei, achei que era pressão baixa, aí fiz uma panela de pipoca salgada, comi, aí piorei muito, porque o negócio era má digestão, né? Acabou que complicou mais ainda a situação da digestão. Mas, graças a Deus, consegui dormir, acordei ainda meio lesada, com as vistas meio embaralhadas, talvez até vou ter que colocar o óculos para ler o devocional aqui. Tem um óculos que eu fiz há mais de 3 anos, nunca usei. Mas, queridos, eu quero dizer com tudo isso que a desobediência não vale a pena, né? A desobediência pode nos trazer consequências drásticas, consequências muitas vezes irreversíveis. O meu irmão que faleceu, Deus deu um recado para ele do que ele não deveria fazer, aonde ele não deveria ir, e ele acabou caindo em desobediência, foi até onde não deveria ir e sofreu consequências para a vida toda desse ato. E nós devemos vigiar muito, né? Sermos obedientes. A nossa palavra-chave de hoje é obediência. Então nós temos que ser obedientes, né? Pra gente não sofrer consequências. Eu me lembro quando era criança, eu e esse meu irmão que faleceu, porque ele era um ano mais novo que eu, então a gente estava sempre juntos, né? E correndo no quintal, quando criança, ele tinha uns 6 anos, eu uns 7, minha mãe, vai machucar, para com essa correria, vai machucar, e acabou que eu, naquela correria, quebrei meu pé. E que arrependimento de ter desobedecido minha mãe. Então, desobediência gera consequências. Então, vamos procurar ser obedientes, né? Quem obedece é sábio, e quem é sábio vive bênçãos, né, do Senhor. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre muitas e muitas bênçãos que o Senhor concede aos obedientes, mas também no outro capítulo ali do lado já fala de muitas e muitas maldições também que sofre, que são as consequências da desobediência. Então, que nós possamos obedecer em tudo, né? Parece besta isso que eu estou falando, desculpa a palavra, né? Meio chula, mas enfim, parece sem relevância o que eu estou dizendo sobre esse acontecimento comigo, da minha saúde por desobediência, mas não, tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje sobre obedecer, né? Obedecer todos os limites de velocidade, né? Não ultrapassar o farol vermelho em todos os sentidos da vida, respeitar sempre, né? O que a palavra do Senhor nos diz, sermos obedientes em tudo, né? Pedir ao Senhor um novo coração, um coração disposto a obedecer a Ele em todas as coisas, para não sofrermos consequências, né? Pagarmos o preço da desobediência. E a leitura diz assim, olha, vou tentar ler sem óculos. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar.
né? Nessa palavra aqui é Jesus e Maria lá no casamento, tinha acabado o vinho e Maria queria que Jesus já fizesse aquele milagre da multiplicação do vinho naquele momento. Jesus falou, não, ainda não é chegada a minha hora. E Maria simplesmente obedeceu e disse aos discípulos, façam o que ele mandar, né? Ela teve ali a atitude de reconhecer e falar, não, obedeçam a ele, façam o que ele mandar. E a leitura diz assim, comumente atribuímos o milagre das bodas de Canaã como o primeiro de Jesus. Após isso, ele operou muitos outros, mas o fato é que João, ao encerrar seu relato do Evangelho, diz que se tudo o que Jesus fez fosse registrado, o mundo não comportaria tantos livros que seriam escritos. É interessante notarmos isso, pois Jesus continua operando milagres hoje. Muito do que experiencio em minha vida é fruto de intervenções sobrenaturais dele. A forma com que Jesus respondeu a Maria nos ensina que o reino de Deus não há privilégios. Ela, ao se deparar com uma situação contrária e aparentemente sem solução, sabia a quem recorrer, ensinando-nos a depositar nossas esperanças naquele que pode todas as coisas. Podemos aprender valiosas lições com Maria, como temor, fé, obediência. A obediência sempre envolve riscos e, na maioria das vezes, o desafio não está em conhecer a vontade de Deus, mas em obedecer a ela. Isso porque muitas vezes, ao errarmos, temos entendimento disso, mas negamos nossa própria consciência. A obediência pavimenta o caminho que nos leva a grandes milagres. Por isso é essencial saber que se não caminharmos de acordo com a palavra de Deus, não viveremos de acordo com o que Ele tem para a nossa vida aqui na Terra. A obediência é testada principalmente em tempos difíceis. É uma chave capaz de abrir portas onde não existem. Obedecer nem sempre é o caminho mais fácil, mas definitivamente é o mais recompensador. E a nossa frase do dia de hoje diz: a obediência a Deus paralisa aquilo que está paralisando você. Então, queridos, quando nós obedecemos a Deus, né, tudo que nos paralisa é impedido, é paralisado, e nós conseguimos avançar, né, andar de glória em glória, de vitória em vitória. E a palavra-chave é obediência, como eu disse, e Provérbios 9:10 fala assim, que a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. E quando temos sabedoria, temos a capacidade de discernir e tomar boas decisões. A sabedoria está ligada totalmente à obediência, pois seguir as orientações de Deus nos traz vida e proteção, enquanto a desobediência acarreta destruição. Então, obedecer a Deus nos traz vida e proteção, e a desobediência, infelizmente, acarreta destruição, né? Coisas negativas. Que em nome de Jesus, nessa manhã nós possamos aprender a ser obediente a Deus em todas as coisas, nos mínimos detalhes, em pequenas coisas, tipo, meu estômago estava dizendo, já deu, não coma mais esses pés de frango, mas estava tão bom e eu queria comer mais e eu paguei o preço. E a desobediência a isso gera coisas negativas, geram destruições, geram situações muitas vezes irreversíveis. Então vamos ser obedientes em nome de Jesus. E vamos orar, queridos, que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações. Desculpa, hoje eu estou mais lenta do que o normal, falando mais devagar do que o normal, porque ainda minha mente aqui está pegando no tranco. Deus abençoe, queridos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, hoje eu decido, Senhor. Deus amado, nós decidimos obedecer a Ti. Nos colocamos, Senhor, em Tua presença, com o coração rendido a Ti. Deus, dá-nos um coração disposto a obedecer, a cumprir o Teu querer, Senhor.
Ah, Senhor Jesus, eu creio, Deus, que a obediência em Ti tem o poder para paralisar aquilo, Senhor, que nos paralisa. Ah, Deus, eu entrego, Senhor Jesus, a Ti, em Tuas mãos, Senhor Jesus, hoje. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que Te desagrada, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero agradar a Ti, queremos agradar a Ti, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos avançar, andar, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, em obediência. Ajuda-nos, Senhor, a manter o coração firme nessa decisão de obedecer, mesmo quando, Senhor, não compreendermos o caminho completo. Ajuda-nos, Senhor Deus, que o nosso espírito, Senhor Jesus, seja fortalecido nesta manhã, para que possamos experimentar, Deus, a transformação e o milagre que só o Senhor Jesus tem o poder de operar. Obrigada, Senhor, por nos guiar e por nos mostrar, Senhor, que a obediência é o caminho para a liberdade e a bênção. Então, Senhor Jesus, que possamos realmente entender, Deus, que a obediência, Senhor, nos leva Senhor, a receber bênçãos, muitas e muitas bênçãos do Senhor. Pai querido, renova, Senhor, os nossos corações nessa manhã. Renova nossas mentes, renova nossas vidas. Tira, Senhor, de nós tudo que não provém de Ti, tudo que não Te agrada. Toda desobediência, seja ela, Senhor, a mínima que for, que nós possamos ter consciência, Senhor Jesus, dela, Pai, que possamos obedecer a Ti plenamente, todos os dias e todos os momentos da nossa vida, Pai. Eu entrego a vida, Senhor Jesus, de cada amado, de cada querido que acompanha os devocionais todas as manhãs, tarde e noite. Que o Senhor possa revesti-lo, Senhor, com Teu poder. Que o Senhor possa, Senhor Deus, renovar os corações. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter realmente um coração disposto a obedecer. Que cada um, Senhor, desses queridos, desses amados tenham corações, ó Pai, voltados a Ti, dispostos a obedecer, Senhor Jesus, todos os Seus mandamentos, toda a Tua palavra, todo o Teu direcionamento, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego em Suas mãos e Te agradeço. Muito obrigada, Senhor, por ter me dado a graça de estar aqui hoje, compartilhando mais um devocional, Deus. Obrigada, Senhor, eu Te agradeço de coração. Obrigada por essa manhã e obrigada por todos os amados queridos que acompanham, Deus. Abençoa poderosamente essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, queridos, no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova palavra, uma nova mensagem, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.